muito bom dia para você ligado na tela da TH+ Band. Começa agora o Band Litoral. Calma, eu sou a Luana Gomes e eu fico com você de casa até a Marion Dória voltar das férias. Então já pega o seu cafezinho e vem comigo ver as principais notícias dessa semana. Para começar, a gente fala do tráfico internacional de drogas em veleiros e outras embarcações pelo mar. O repórter Rodrigo Hidalgo traz detalhes da prisão de uma quadrilha que mandava cocaína do Brasil para a Europa e África. A operação Narcovelas foi desencadeada semana passada em cidades de 5 estados brasileiros, incluindo Santos e 3 países. Vamos ver. A tela do GPS mostra o local combinado para a entrega da droga em alto mar. No local combinado, esperando os amigos para fazerem a coleta. Em seguida, o comandante da embarcação grava um novo vídeo para dizer ao traficante que coordenava o negócio que tudo estava correndo conforme o combinado. Aqui descarregando, o barco está lá fora, a carga está na metade aqui. Aqui, ele mostra que a operação criminosa tinha sido concluída. Repare ao fundo, no horizonte, o barco dos traficantes espanhóis levando 2 toneladas de cocaína que saíram do Brasil. Hã? Vazio! Esse carregamento acabou apreendido logo depois por autoridades espanholas em julho de 2022. Quem gravou os vídeos no veleiro foi Flávio Fontes Pereira. Um ano depois, ele fez uma segunda viagem transportando 3 toneladas de cocaína e acabou preso na costa oeste africana. O acordo que Flávio tinha com o dono da droga era de receber R$1 milhão por viagem. Quem comprou as embarcações e planejou todo o esquema do tráfico internacional foi o advogado Leandro Cordasso. Essa semana ele foi preso no interior de São Paulo durante a operação da Polícia Federal em parceria com autoridades estrangeiras. A operação identificou 4 núcleos de atuação da organização criminosa, entre eles o da Baixada Santista, onde estavam os donos da droga. 24 pessoas foram presas. Ele era conduzido por Marco Aurélio de Souza, o Lelinho, que levava uma vida de milionário no litoral paulista. Era pelo Porto de Santos que a maior parte da droga partia com destino à Europa e África. O doleiro Soufiane Rossan Eldani foi localizado nos Estados Unidos. 8 investigados seguem foragidos. Lamentável essa situação, né? E um verdadeiro escândalo. Outro escândalo que também foi notícia nas últimas semanas foi o escândalo do INSS, que deixou todo mundo perdido. Se você está aposentado, se você é pensionista, vamos falar agora sobre o que é preciso fazer para conferir se você foi alvo dos bandidos. O INSS vai devolver na folha de pagamento as mensalidades associativas que tenham sido descontadas sem autorização. E aí, você tem o costume de ver o seu extrato bancário? Esse alerta é muito importante para você. Assista. Milhares de aposentados e pensionistas foram prejudicados por causa de fraudes que aconteceram no INSS. Como essas pessoas podem reaver seus valores que foram subtraídos irregularmente? O advogado Fabrício Pozocco vai explicar melhor isso pra gente. Bom, Garcês, infelizmente isso acabou acontecendo. Esse golpe de mais de 6 bilhões de reais não é algo novo, é que agora que estourou. Mas a gente aqui no escritório e vários outros profissionais já tem processos a esse respeito. Basicamente, o que deve ser feito é o seguinte: a pessoa que teve esse problema, ela deve se municiar de todos os extratos que ela tem dos últimos 60 meses, para que a gente consiga descobrir quantas vezes esses benefícios foram descontados indevidamente. Depois disso, basta procurar um advogado da sua confiança ou a OAB da sua cidade, para que assim possa ingressar com uma ação judicial e receber os valores que teriam sido descontados de volta. É importante dizer, Garcês, que se acontecia débitos automáticos na própria conta bancária do servidor, é muito provável que também as instituições financeiras possam ser colocadas também nesse processo. Então, basicamente, os valores que existem para poder receber de volta variam aí mais ou menos entre 3 mil, chegando até mesmo 15 mil reais. Valendo lembrar que existe também uma possibilidade de receber uns danos morais por até 10 mil reais. Esse rombo do INSS, que prejudicou muitos aposentados e pensionistas, a senhora já viu, se a senhora está nesse grupo, a senhora já procurou um advogado, ainda não? A senhora está procurando ver? Não, estou procurando ver, que é um absurdo, né? Tirar o dinheiro a gente já não ganha muito, ainda vem os safados e ainda tira, não é justo, né? Se foi descontado ou autorizado ou não autorizado pelo assegurado, pelo aposentado,
Desde que tiraram lá R$1 de você, 10, 100, 1 milhão, é seu direito, é um direito que nós temos. Isso é fundamental, isso é constitucional, né? Porque eu acho que o que aconteceu aí tem os dois lados da coisa, né? Tem a pilantragem dos sindicatos e tem às vezes, como eu comento, o próprio aposentado, às vezes, por não ter condições financeiras de entrar com processo na justiça, ele autoriza que se desconta determinada quantia, só que por um determinado período. E aí, às vezes, se resolveu isso aí continuam os caras lá, quem fez esse tipo de desconto lá do processo, continua lá recebendo. Aí o cara fala, é pouco, é R$80, mas pega 1 milhão de pessoas, deu isso aí que deu aí agora. Vamos sair agora um pouco dessa situação que deixa todo mundo revoltado e vamos falar agora sobre saúde. Uma influenciadora e empreendedora da comunicação digital sofreu 7 tromboses até ser diagnosticada com lipedema. Ela serve de exemplo para todos nós. Cuidar da saúde é mais do que necessário. Assista. Sobre o próprio corpo, mesmo diante da redução de peso, a Fernanda foi atrás de informações que ajudaram a descobrir o diagnóstico de uma doença, lipedema. Eu descobri em 2022, tá? Porque eu tentei de todas as formas descobrir por que eu fazia dieta e não conseguia emagrecer na região dos quadris e nas pernas, né? Sempre inchadas, com dores, hematomas. E hematomas, assim, sem bater em nenhum lugar, eles brotavam no meu corpo. E aí eu comecei a procurar ajuda, né? Procurar ajuda profissional, depois de pesquisar muito na internet, em sites, tudo mais. A ajuda profissional que fez realmente descobrir, fechar esse diagnóstico de lipedema. O diagnóstico do lipedema, ele é principalmente clínico, então os sinais clínicos, o exame físico, onde a gente vai palpar e examinar o paciente portador de lipedema, mas a gente também pode lançar mão de exames de imagem, como por exemplo a densitometria óssea de corpo inteiro, que vai avaliar essa desproporção da gordura. Ultrassom local também ajuda a avaliar o tecido de gordura e as alterações microvasculares que podem acometer o local com lipedema. Ainda de acordo com esta médica, lipedema não tem cura, mas existe tratamento para a doença. Olhar e melhorar a microangiopatia, que é uma das bases do lipedema, a disfunção hormonal, que é a predominância estrogênica, que tem várias formas da gente tratar isso. E também a inflamação, através de dieta e suplementação de antioxidantes e anti-inflamatórios, principalmente naturais. É indispensável também pensar em tratamento local, que a gente lança a mão então dos tratamentos estéticos. É muito recomendado e respaldado cientificamente. A indicação de drenagem linfática é uma doença crônica que tem controle. Por isso é tão importante a mudança de estilo de vida. Com foco em saúde e bem-estar, a Fernanda emagreceu 17 quilos no período de 8 meses e ainda pretende eliminar 30 para atingir a meta que estipulou, seguindo as orientações de uma equipe multidisciplinar de profissionais. A parte de estética eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas endocrinologia, nutricionista, o meu vascular são essenciais. A mulher que tem o lipedema, além dessas alterações estéticas do lipedema, que é local da gordura, também ter fluxo menstrual muito intenso, cólicas muito intensas, ser portadora de algumas doenças ginecológicas relacionadas à predominância estrogênica, que é endometriose, adenomiose, miomas uterinos, até a presença de nódulos mamários, por exemplo, oscilação de humores na TPM muito intensa. Tudo isso é sinal da disfunção hormonal que está associada também ao lipedema. Pelas redes sociais, a Fernanda compartilha os desafios ao longo dessa jornada para lidar com esse diagnóstico. Estou me conectando com pessoas que sofrem também, que têm lipedema, algumas em tratamento, outras que não sabem nem por onde começar. Isso é muito legal. E eu sempre reforço, em todo comentário que eu recebo, todo direct ali, eu sempre reforço a importância da ajuda profissional. Porque isso, quando eu entendi que era uma doença e que essa doença tem tratamento, né, não vai ter cura, ok, mas tem um tratamento, então foi essencial. Então eu passo para as pessoas que me perguntam o que você está fazendo. Falo da dieta, ok, mas falo de quanto é essencial essa ajuda profissional.
Fica o alerta então para essa doença que é muito séria. Manhã de informação aqui na TH+ Band. Por aqui você vê tudo que foi notícia nesta semana. Antes, um recado importante para você agora. Que tal acessar o nosso portal TH+? É muito fácil. Só você apontar o seu celular para o QR Code que está na sua tela ou acesse thmais.com.br/Baixada Santista. Lembrando ainda que o portal TH+, ele tem um canal no nosso WhatsApp. Então as notícias chegam a todo instante na palma da sua mão e de graça. É só você seguir. Quer ficar atualizado? Manda um oi lá pra gente que você já recebe o seu convite e pronto, já vai estar participando. Agora, um rápido intervalo aqui no Band Litoral. Vai tomando seu cafezinho daí que a gente já volta. O Band Litoral já está de volta e a gente continua falando sobre saúde. Foi aprovado para uso no Brasil um novo medicamento contra o Alzheimer na fase inicial, que é caríssimo. Por causa dos efeitos colaterais, deve ser receitado para casos específicos. Roda o VT. Quem tem um parente com Alzheimer sabe a sensação de impotência. Uma doença progressiva e sem cura. Os tratamentos disponíveis até aqui conseguem retardar alguns efeitos, como a perda de memória. Agora, um remédio recém-aprovado pela Anvisa usa o composto donanemab e tem uma ação diferente. Injetado uma vez por mês, ele libera anticorpos que agem no cérebro e promovem a remoção das placas de proteínas beta-amiloides, que se acumulam e levam à morte dos neurônios. É a primeira droga que impede a progressão da doença e não os seus sintomas. 4 em cada 10 pacientes em 1 ano e meio, quando receberam donanemab, não evoluíram para a fase seguinte da doença. Eu não tenho dado ainda de longo prazo que me garanta que essa placa não vai retornar. O Kisunla não reverte os danos já causados e é indicado para um perfil específico. Principalmente fase inicial, pacientes que apresente pouco comprometimento da sua rotina, pouco comprometimento da sua atividade social e profissional. Nos próximos meses será definido o valor de vendas. Lá nos Estados Unidos, o tratamento é pouco acessível. Custa $32 mil por ano, cerca de R$183 mil. E preço é justamente a maior preocupação do brasileiro. Nas pesquisas no Google nas últimas 24 horas, por esse princípio ativo, este foi exatamente o termo mais pesquisado. Atenção, há contraindicações. Por isso são recomendados diversos exames, para evitar o risco de hemorragias e inchaço do cérebro. Agora uma notícia muito bacana para você que é da melhor idade. Inovação e longevidade. Um curso com duração de 2 horas visa promover a inclusão digital, a socialização e a autonomia da pessoa idosa, aliando tecnologia da informação ao envelhecimento ativo e saudável. Aos 93 anos de idade, a dona Aide gostou da ideia de voltar para a sala de aula. A ideia é aprender a evitar cair em golpes. Por causa da idade, a gente não tem facilidade em coisas assim, coisas novas, né? Essa aula vai ser muito útil para mim. Não só para mim, né? Muita gente. Ela faz parte da primeira turma de alunos do programa Inovação e Longevidade, que oferece um curso sobre cibersegurança para quem tem 50 anos ou mais, no Parque Tecnológico de Santos, no bairro Vila Nova. Esse curso não deixa de ser uma política pública para a pessoa idosa, justamente para a gente poder atender a maior necessidade. É claro que a cibersegurança é uma necessidade em toda a nossa sociedade, independente de idade. Só que quando você é um idoso, no caso deles, eles precisam desse apoio, desse acolhimento. Então é um curso importantíssimo para o dia a dia deles, porque a gente está falando aqui de pessoas ativas, que estão aí no dia a dia. Esses golpes na internet, eles surgem a cada segundo na nossa sociedade. Eles precisam ter essa autonomia. O curso vai se basear em 2 frentes. Uma delas é dar autonomia para o idoso utilizar o celular sem depender do neto, do filho. Então, saber baixar o aplicativo, saber configurar o celular e, principalmente, os cuidados que tem que ter no uso do celular, utilizando a internet, os perigos
né, que estão expostos através da internet. O curso conta com 6 aulas no total, com duração de 2 horas cada uma. São ministradas uma vez por semana e os alunos podem escolher entre estudar de manhã ou à tarde. São 12 turmas. A primeira etapa do bimestre já foi, a gente já preencheu, e agora a gente abre vagas para agosto e setembro, para mais 4 turmas, e para outubro e novembro, para mais 4 turmas, totalizando um atendimento de 240 sêniores, longevos, idosos na nossa cidade. A gente precisa fazer com que a unidade que a gente tem, que é uma unidade que gera tecnologia para a cidade, também faça esse pertencimento por meio do aprendizado. Então, nada melhor do que trazer para o Parque Tecnológico esse treinamento e essa capacitação para que os nossos idosos que moram na nossa cidade, saiam daqui preparados, capacitados, para que eles sejam replicadores desse conhecimento, desse aprender para tantas outras pessoas. E que a gente use a ferramenta tecnológica, o aprender contra e com enfrentamento aos criminosos que utilizam os nossos idosos para questões de PIX, depósitos, transferências, que eles entendam como funcionam esses instrumentos e que passem a replicar esse aprendizado a tantas outras pessoas. Muito legal essa iniciativa, né? Inclusive para prevenir você cair em golpes. Então, foi muito bacana essa ideia. Bom, vamos para um rápido intervalo aqui no Band Litoral e na volta tem esporte. Até já! E o Band Litoral já está de volta. Antes da gente falar sobre esporte, tem 2 notícias muito bacanas. Uma fonte de pesquisa para eleitores, para prefeitos e também para pesquisadores. O Índice de Gestão Municipal Áquila é a base para o Prêmio Band Cidades Excelentes, que esse ano vai ter a sua 5ª edição. Acompanhe. Patos, no semiárido paraibano, tem 100 mil habitantes e é cercada por 9 pequenos municípios. Quixabá, com 5 mil moradores, foi um dos que receberam menos recursos federais em 2022, mas ainda assim se destacou na educação, no índice Áquila. E virou o tema do mestrado da Silvia sobre a administração pública. A gente optou pelo Índice de Gestão Municipal Áquila porque ele tem uma cobertura, digamos assim, de vários indicadores ligados ao pilar da educação e abrange todos os municípios. Muitos pesquisadores têm utilizado o IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, como referência técnica no Brasil e no exterior. Então ele passou a ser um local de consulta público que ajuda a criação de artigos acadêmicos, de teses de mestrado e doutorado. O IGMA é a primeira plataforma Big Data do país a contemplar dados dos 5.570 municípios brasileiros. Analisa 71 indicadores distribuídos em 6 pilares. Essa medição é feita com dados oficiais que as prefeituras enviam para o governo federal. A inteligência artificial da plataforma IGMA consolida, cruza e organiza os dados de cada município. E é com base nessas informações que o Prêmio Cidades Excelentes incentiva, reconhece e valoriza as boas práticas da gestão pública. Foi com base no IGMA que Sérgio Victor definiu as prioridades de governo ao se candidatar a prefeito de Taubaté, no interior de São Paulo. A cidade de Taubaté estava numa situação financeira e de governança muito ruim, tanto é que reflete nos indicadores do IGMA. E esse é o primeiro grande desafio a ser resolvido. Os vencedores da etapa estadual, que começa agora, disputam no fim do ano a etapa nacional. Muito bacana, né? Olha, agora a próxima matéria que eu vou chamar pode ser que seja um sinal para você. Será? Você sabia que a Baixada Santista tem sido pé quente entre quem joga nas loterias? Nos últimos meses, foram muitas as apostas vencedoras aqui na nossa região. Semana passada, um sortudo de Santos ganhou sozinho mais de 8 milhões na quina. Transformar sonhos em realidade não é novidade alguma para quem costuma jogar na loteria. Tem muita gente que fala, pô, eu não ganho, mas você joga? Não, como que vai ser realizar o sonho se você não joga? Aqui é o método. Está escrito milionária, mas é o novo milionário, está aqui falando com vocês. Otimismo não falta para o Marcelo, e não é para menos. A Baixada Santista tem sido pé quente
Entre quem costuma fazer uma fezinha numa lotérica. O otimista Marcelo que o diga. Inclusive um colega meu ganhou, tem mais ou menos de 10 a 12 anos lá no Gonzaga, 46 milhões. Nos últimos meses não foram poucos os apostadores que rechearam os bolsos e turbinaram as finanças, ganhando boladas nesses jogos de loteria. Foram muitas apostas vencedoras que vieram de Santos, Guarujá e Praia Grande. O mais recente sortudo faturou, olha só, 8 milhões e 200 mil reais, acertando as 5 dezenas, ou seja, a quina, no concurso do último dia 30. Ele apostou aqui nessa lotérica de Santos. Eita, cara bom de sorte! Conversando com apostadores nesta lotérica a pé quente, eu pergunto se eles sabiam do recente sortudo aqui. Muitos desconheciam, mas entre os que sabem, isto só serve de estímulo para uma fezinha a mais. Fica mais animado, né? E aí vai tentar, né? De repente. É claro que termos outro sortudo nesta lotérica em tão pouco tempo não é uma tarefa das mais fáceis, não. Mas se o raio da sorte tem caído tantas vezes na Baixada Santista, por que não cair novamente aqui? Como já disse o seu Antônio. Cai o raio 2 vezes no mesmo lugar, não é isso? Depois dessa, é melhor a gente correr e fazer a nossa fezinha, não é verdade? Agora sim, esporte no Band Litoral. A Copa Porto 2025 está chegando. O início da competição é no próximo dia 12 de maio, no Portuários. Já está quase tudo pronto. Roda aí! A Copa Porto 2025 já teve seu pontapé inicial. Isso porque, na noite desta segunda-feira, aconteceu o Congresso Técnico da competição, que irá agitar o setor portuário da Baixada Santista. Ao todo, mais de 400 pessoas, entre atletas e comissão técnica, irão representar as 18 equipes participantes dessa edição, que tem o primeiro jogo marcado para o próximo dia 12 de maio, no Clube Portuários, em Santos. De acordo com Fábio Sartori, diretor da RF Sports, que é a organizadora da Copa Porto, essa é a maior competição já realizada. Terceira edição, a primeira nós fizemos com 12 equipes, a segunda 16 e a terceira 18 equipes. Então isso mostra o crescimento da competição, o envolvimento desse ambiente portuário, e a nossa expectativa é fornecer mais uma vez uma experiência positiva a todos os mais de 300 atletas que passarão a jogar a edição de 2025. Os times foram divididos em 6 grupos de 3 equipes cada, que irão enfrentar os adversários de outras chaves, realizando 3 jogos. De acordo com o regulamento, ao término da primeira fase, os 8 primeiros colocados na classificação geral irão garantir vaga na Série Ouro. Já os times que ficarem entre a 9ª e a 16ª colocação seguem para a disputa do título da Série Prata. E esses foram os grupos sorteados. Grupo A, Movecta, Coopertrans, Indaiá Logística. Grupo B, Bandeirantes da Equimar, GBM Logística e Dínamo. Grupo C, Rumo Logística, TEG e TES. Grupo D, Transtec, Autoridade Portuária e FIPS. Grupo E, Deep Logística, Grupo Visual e Brasil Cold Storage. E Grupo F, Eldorado Brasil, Grupo Bravante e Paulista Terminais. E a FIPS, empresa que teve o time campeão no ano passado, já está no preparativo para o início da competição. Os ânimos estão bem agitados, né? A gente recentemente passou por uma peneira, né? Como a gente fez ano passado, processo seletivo interno nosso. E aí o pessoal que já foi convocado ali, o pessoal está bem empolgado ali, né? Sabe a importância que é a Copa Porto, sabe a estrutura que é. Então, ano passado também a gente teve uma grande repercussão interna, né? E esse ano a expectativa é a melhor possível. E a Copa Porto conta com patrocinadores e apoiadores para fazer dessa a maior edição da competição. Nossa empresa, ela tem na carteira de clientes times de futebol. E nada mais justo do que a gente patrocinar e incentivar o esporte. A Gelog, ela tem dentro do seu DNA, né, sempre incentivar o esporte, né, o social também. Segundo ano participando, eu acho que é muito importante, primeiro para incentivar realmente a atividade física, né? Não só para os nossos colaboradores, como também as pessoas que assistem. Grandes empresas fazem parte desse projeto, tanto jogando quanto apoiando nesses eventos. E a TH+, pelo segundo ano consecutivo, é a emissora oficial da Copa Porto. E assim a gente encerra essa edição do Band Litoral.
Muito obrigado pela sua audiência e fique aqui na TH+ Band, pois aqui tem o melhor do entretenimento, informação e esporte. Um super final de semana, aproveite muito, curta muito esse domingo ao lado da sua mamãe e para você, mamãe, feliz Dia das Mães. A gente se vê na próxima edição do Band Litoral. Muito obrigado por tomar aquele cafezinho gostoso de casa e eu te vejo na próxima semana. Até mais!